jogada Criar aí, cão né? de trabalho é muito difícil. Por quê? Porque os critérios eles são dependentes de trabalho, não só do cão, mas trabalho nosso, e de muito tempo. E fatalmente a gente vai tropeçar. É uma criação muito difícil. E o ser humano ele é muito imediatista e também visual. Então, desde o início já começou a surgir gente no meio, aficionado no meio, que começou a ter uma admiração por aquele cão, mas ligado aos aspectos visuais, estéticos dele. Isso é normal do ser humano. E aí tem uma história, diz que é real, que já lá nos anos 20, o Stefanitz, que era o Richtmeister, que é tipo assim, o juiz maior da raça, ele que julgava a chamada classe aberta machos. Então sempre o presidente do clube alemão, tradicionalmente, por convenção, julgava a categoria de machos adultos. Enquanto o diretor de criação do clube alemão julgava a categoria fêmeas. Isso até hoje funciona mais ou menos desse jeito, né? E aí, ele era um purista, ele era um ortodoxo no cão de trabalho. Mas já tinha um movimento muito grande de aumentar o tamanho do cão, porque era mais comercializável, agradava mais aos olhos. E o pastor alemão ele tinha que, segundo o Stefanitz, ter aquele tamanho, tem todo um cálculo biomecânico que justifica tamanho, proporção, ângulos entre ossos, etc. E o Stefanitz viu um movimento contrário a ele. E ele sentia que esse movimento poderia se tornar um motim, inclusive derrubá-lo da liderança da SV, que era o clube do coração dele, que ele criou. E aí, o pessoal sabia que ele queria dar o VA1, que é o topo da exposição de criação alemã, para um cão chamado Claude von Boxberg. VA1, o que é o VA? É porque é o seguinte, quando você vai para uma grande exposição, você tem lá a classificação por ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí dependendo da categoria até o do centésimo. Mas você também qualifica. Então não só tem a classificação, como tem a qualificação. Então tem o cão que recebeu a qualificação insuficiente, porque tem muito problema ali em relação ao padrão. Tem o cão que é satisfatório o suficiente. Tem o cão que recebe o Gut, que é o bom. Tem o Sehr Gut, que é o muito bom. Tem o Vorzüglich, que é o excelente. Então esse já está no padrão excelente. E tem o VA, que é Vorzüglich Auslies, quer dizer, excelente recomendado. Normalmente sim. você tem, em cada exposição anual, tem a grande Ziegerschau alemã, que é a maior certame mundial. Você tem ali entre 10, no máximo 15 cães que recebem o Vorzüglich Auslies, que é o VA. Certo. O que é isso? São cães realmente excepcionais e que têm outra motivação, além da qualidade intrínseca dele, que vai dar esse upgrade no título dele. Tá bom. Por exemplo, às vezes ele é excelente, tão excelente quanto o próximo após ele que não recebeu o VA, recebeu só o V. Mas é porque ele é de uma linha de sangue que precisa ser fomentada no cruzamento da criação nos próximos anos, por algum motivo. Às vezes uma linha de sangue está perdida, uma linha de sangue que traz determinada característica relacionada à saúde e que naquela época as comissões de criação estão percebendo que nossas articulações estão piorando, sei lá, o temperamento está piorando. Então você tem um cão que é excelente, mas ele é de uma linha de sangue que está precisando de ser resgatada para jogar. Aí ele é jogado para o VA, entendeu? Perfeito. Então é uma classificação meio subjetiva. Então quando fala que um cão é VA, ele é o topo do topo do topo. E aí todo mundo sabia que o Stefanitz queria dar o VA1 para o Claude Boxberg. E uma diferença prática, básica do VA é o seguinte, até o V, o cão pode cruzar 60 vezes por ano. O VA pode cruzar 120 vezes por ano. Então, você pega um cão, um VA, ele tem uma projeção mundial. Se ele não fosse VA, ele já tinha esgotado os cruzamentos dele por ano. Se ele cruza 120 vezes, é matemática. É lógico, se um cão que cruza 120 vezes, ele vai impactar mais a criação do que um cão que cruza 60 vezes. Então, essa que é a ideia, é um mecanismo, é muito bem desenvolvido. O sistema é bruto. Assim, ele foi muito, muito inteligente, os caras são muito capazes para montar um sistema de melhoramento genético. E aí, todo mundo sabia que ele ia dar o VA1 para o Claude Boxberg. E essa seria a deixa para eles derrubarem. Por quê? Porque o Claude Boxberg era um cão de trabalho, um cão
mediano, dentro do padrão, dentro das proporções, mas não era o tipo de cão que a onda, aquele movimento queria. E eles queriam um motivo para tirar o cara. E o que ele fez? Não sei se já foram na exposição do pastor alemão, tem um tempo lá que fica trotando, porque o pastor alemão é um trotador. Eu já assisti. Para avaliar a capacidade de trote. Basicamente, a economia de esforço. Quanto mais ampla for a passada do cão, menos passada por espaço, né? Então ele economiza esforço. Aí põe para trotar. Hoje em dia nem põe muito tempo mais não, mas antigamente põe muito tempo. Eu cheguei a participar de exposição, que a gente chegar no fim, não tá aguentando mais andar. E aí o Stefanitz, o que ele fez? Reza a lenda que ele mandou trotar, mas não mandou parar. E a exposição terminou depois de 4 horas de trote. E qual foi o único cão que chegou inteiro no fim? O Claude Boxberg. Então não precisou dele dar o título. Eu pensei, mas eu não lembrei o nome. É difícil de falar. Eu pensei. Não precisou dele dar o título pro cão. Que sensacional. Então quer dizer, cara, vocês não tem como fazer motim contra mim. E aí ele deu uma recalchutada nos rumos, porque os rumos políticos de moda já estavam... Isso é 1928. O tempo vai passando e ele conduzindo a SV, que é o Clube Alemão do Pastor Alemão, com mão de ferro. 1936 começa cada vez mais o nazismo a tomar conta da Alemanha. E o Hitler vê o pastor alemão como a bandeira alemã. Sim. Um grande orgulho alemão. Nessa época o Rin-Tin-Tin já tinha estourado nos Estados Unidos. Rin-Tin-Tin foi um cão capturado pelas tropas americanas em 1918, levado para os Estados Unidos e estourou no cinema nos Estados Unidos. Então, Caraca. o Rin-Tin-Tin e mais alguns outros cães, tinha um cão famoso lá, pastor alemão também, Stronghurt. Então, o pastor alemão já passou a ser objeto de cobiça dos ricos americanos. E aí, Hitler, não, esse é o nosso cão, esse é o orgulho alemão. E aí, o que é interessante é que o cão capa preta, ele tem certa similaridade com a bandeira nacional alemã, que é preto, vermelho e laranja, entendeu? Eu nunca pensei então, nisso. aí o Hitler criou olhos, isso diz a lenda, né? Não estava lá para dizer, mas a gente lendo os livros, a gente vê isso, criou olhos para isso e falou, cada vez mais desenvolver o cão dessa cor. Só que o capa preta é recessivo, você tem que fazer uma pressão seletiva para aumentar a proporção de capa preta no pool populacional. E como o cinza é dominante, então naquela época a maior parte dos cães eram cinzas. E nasciam capa pretas, nasciam bicolores, nasciam pretos. Mas o capa preta ele passou a ter uma cobiça mundial. E nessa época o Rin-Tin-Tin, que já estava estourando no cinema, não era o Rin-Tin-Tin velho, que era cinza. Já era a terceira, quarta geração do Rin-Tin-Tin. E era um capa preta. Então, assim, o modelo Mais mental claro, né? de cobiça criado pelo pessoal da época era um capa preta. E aí o Hitler, o partido nazista, né, cooptou o studbook da SV. A partir de agora nós controlamos a criação. E aí o Stefanitz se retira e ele morre um ano depois, dizem que de desgosto, porque ele não se submetia ao que o partido nazista estabelecia para ele, para a raça. E aí, pensa bem, né? Só uma questão de inferência, de raciocínio lógico. Você tem uma Alemanha destruída, miséria, mas com ouro na mão, um ouro potencial na mão, que era aquele cão que o mundo cobiçava. E aí a indústria do cinema já estava no cinema falado, no cinema com som, e todo mundo queria o pastor alemão. Só que queria principalmente o capa preta. E aí começou a ter que produzir mais capa preta. E aí sempre que você desvia o foco da criação, fatalmente você abre mão de determinados preceitos. E como quem está querendo comprar não está querendo saber se ia treinar para Schutzhund 3 ou não, quer comprar o pastor alemão para eu poder exibir. É o que está acontecendo mais ou menos na China hoje. Hoje a China é o grande mercado mundial para pastores alemães, para Malinois, para Rottweiler. Por quê? Porque lá alguns milionários querem comprar para sair na rua exibindo, olha o cão que eu tenho. Então é a vaidade, né? Sem fazer uma crítica jocosa a isso, porque é da nossa natureza, nós somos assim, né? O ser humano é assim. E aí a Alemanha passa a mudar o conceito de criação, porque tinha que fornecer cães para esse mercado que surge. E aí volta de novo o modismo influenciar o tipo de cão que se vai produzindo. Mas o pastor alemão continuou sendo produzido daquela forma nos rincões da Alemanha, conduzido pelo critério, pelo ponto de corte, às provas de trabalho. É lógico que uma construção de uma população tão bem feita, ela não se desmancha assim, da noite para o dia.
Foi um processo. Nos anos 70, considero eu que o pastor alemão, em termos anatômicos, chegou no ápice da sua proximidade com o que Stefanidis preconizava desde o fim do século XIX. Então ele fez um projeto mental do cão que eu quero. E só depois dos anos 50 e 60 é que começou a surgir o cão que ele projetou lá no início. E nos anos 70 não só tinha esse cão, mas era muito comum na população de pastores alemães em toda a Alemanha esse perfil. Então agora não só tinha alguns cães, mas agora todo mundo estava arrumando esse perfil. Eu acho que o pastor alemão, ele passou do ponto depois dos anos 80. E aí alguns criadores muito famosos, alguns juízes muito famosos desvirtuaram completamente o propósito do pastor alemão. E aí começa o comércio com alguns países que surgem como grandes compradores, etc. Então, assim, basicamente, essa é uma história muito simples de como surgiu a chamada linha de trabalho e linha de exposição. Mas não é que tinha nome linha de trabalho e linha de exposição nessa época. Uhum. É porque, de repente, alguns caras lá na Alemanha começaram a falar, peraí, e esse cão que tá chegando pra gente agora, nas polícias, nas provas, e não tem mais aquilo que tinha antes. Aí, opa, volta que deu Aquilo M. você diz o quê? Os drives? Temperamentos, tipo físico, quadrado, saltar. Porque na medida que você vai aumentando as angulações, principalmente dos posteriores, modificando a forma da coluna, etc., você vai perdendo capacidade de salto. Se você tem alguma dúvida sobre esses assuntos que falei anteriormente e quer tornar-se um adestrador, um treinador de verdade, convido você a conhecer o meu curso. Lá você vai ter fundamentação técnico-científica para não só tirar essas falácias da sua cabeça, treinar os seus cães de maneira verdadeira e ter condição de argumentar com os seus clientes de tal forma que a gente possa difundir o verdadeiro conhecimento e a cultura canina em nosso país. Meu nome é Max Macedo, eu sou médico veterinário, treino cães há mais de 30 anos e gostaria de convidá-lo a conhecer o meu método no curso Entendendo o Aprendizado Canino, o Guia Definitivo. Venha se aprofundar no conhecimento técnico, científico e em uma metodologia inteligente, clara, fácil de entender, para que você saia definitivamente da obscuridade e torne-se um profissional que realmente sabe o que está fazendo. Vamos treinar os nossos cães para a vida.